Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, continuando com esse novo modelo de vídeo, vamos estudar o capítulo 13 do livro Peça Será Atendido de Esther e Jerry Hicks com os ensinamentos de Abraham Hicks para aprender a manifestar os nossos desejos. Capítulo 13, o título é Algumas coisas que você já sabia antes de chegar aqui. Aí eles dizem que quando você tomou a decisão de nascer nesse corpo, você já sabia que quando você se abre para o sentimento de alegria ou bem-estar, você está indo ao encontro do que você deseja. E nesse processo de ir ao encontro do que você deseja, você vai sentir alegria. Aí eles dizem que aqui no plano terrestre, a gente tem liberdade de ação suficiente para moldar a nossa vibração para atrair uma experiência de vida maravilhosa. E o bem-estar é a base desse universo. Então, assim a gente tem oportunidades suficientes para moldar pensamentos e transformá-los em experiências de vida que são agradáveis. Aí eles dizem que com bem-estar em abundância você não percebia nenhum risco, nem se preocupava com o ambiente para o qual você estava se movendo. E que a variedade iria te ajudar a escolher sua vida específica, sendo o seu trabalho o de direcionar os seus pensamentos, e assim a sua vida iria desabrochar, porque você é uma extensão eterna da energia essencial e você é capaz de permitir facilmente que o bem-estar da sua origem e da sua fonte flua de forma constante através de você. Aqui, fazendo um parênteses nessa parte em que eles falam que a variedade o ajudaria a escolher sua vida específica, o que acontece? Esse planeta que a gente está é um planeta de dualidade. Então, temos experiências boas, agradáveis e experiências desagradáveis, que são chamadas de negativas, né? Quanto mais agradável é uma experiência, que a gente se sente bem, mais próximo da fonte a gente está. Quanto mais desagradável, mais distante da fonte nós estamos. E o que acontece? Eles dizem aqui que a variedade ajuda a escolher a vida específica. Então, quando acontecem situações desagradáveis, experiências desagradáveis, o que fazer? A saída não é negar que aquilo existe, porque quando a gente nega, a gente está reprimindo. E tudo que a gente resiste, persiste. Essa é uma frase do Jung. Então, se a gente nega um determinado acontecimento, um determinado sentimento negativo, a gente está reprimindo, está jogando para debaixo do tapete. Então, aquilo continua ativo na nossa vibração. Tá? O que eles dizem aqui, a variedade te ajuda a escolher sua vida específica. Quando a gente tem uma experiência desagradável, qual a solução? Olhar para aquilo, aceitar que aquilo aconteceu ou está acontecendo, mas ao mesmo tempo direcionar os pensamentos para algo positivo, para algo que nos faça sentir bem e ativar a vibração do bem-estar dentro da gente para que em pouco tempo, para que em determinado período a gente consiga manifestar esse bem-estar no plano físico, tá? Aí eles continuam dizendo, você nunca iria se distanciar da sua fonte, nunca poderia cortar o vínculo com ela. Por quê? A gente nunca consegue cortar o vínculo com a fonte porque nós somos extensão dela. Nós viemos da fonte, então cada um é uma extensão da fonte. Não tem como você cortar totalmente o vínculo com ela. Só que quando você se sente mal, você tá mais distante. É isso que acontece, mas você não cortou o vínculo. Tanto que quando você começa a elevar sua vibração, você vai se aproximando da fonte novamente. Então, eles dizem que as emoções iriam te ajudar a compreender a direção do seu pensamento e elas diriam instantaneamente se você estava se afastando ou se aproximando do que desejava, que foi o que eu acabei de explicar, né? Então, pela sua forma de sentir, a cada momento você iria perceber se você estava permitindo a conexão com o seu fluxo de bem-estar ou não. Então você veio para a Terra com a expectativa de ter uma vida maravilhosa, de deixar fluir o bem-estar, que é o natural. E você sabia também que não haveria uma manifestação imediata de qualquer pensamento. Então existe um delay, digamos assim, tem um tempo entre um pensamento e a sua materialização. Então, a gente não tem a manifestação imediata de um pensamento, existe um tempo, né, que a gente consegue avaliar e ver se é aquilo mesmo que a gente quer, dá para moldar novamente o pensamento. Então, um pensamento negativo, ele não se manifesta instantaneamente, assim como nenhum pensamento positivo. Então,
existe um tempo, é um processo, né? Muitas vezes as pessoas elas se sentem vítimas das circunstâncias, das situações, só que elas criaram aquilo de negativo. São anos e anos para uma pessoa somatizar uma doença. Então tem que ter paciência, né, no processo de reverter isso para manifestar uma realidade mais positiva. Não é porque você começou a pensar positivo hoje e isso ainda não se manifestou que você tem que desistir. Você tem que persistir no pensamento positivo, porque mais cedo ou mais tarde ele vai se materializar, porque é uma lei universal. Então não tem como não acontecer isso, tá? Então eles dizem que o tempo entre o pensamento e a manifestação física, eles chamam de tempo de preparo, em que você oferece um pensamento, observa a emoção que ele vai produzir, aí se ele não produz uma emoção boa, você ajusta esse pensamento, aí você consegue um sentimento melhor, depois você continua no pensamento bom ou modifica e melhora ele ainda mais, tá? Aí eles continuam dizendo, se eu sei tanto, por que não sou bem-sucedido? Né? Você pode se perguntar. Aí eles dizem que não existe uma razão para você não ter o que você deseja, nem para você experimentar o que você não deseja, porque você tem controle absoluto das suas experiências. Aí eles dizem que muitas vezes os amigos do estado físico, que somos nós, discordam dessa afirmativa porque muitas vezes eles ficam sem o que desejam ou com algo que não desejam. Então eles não acreditam que criam as suas próprias experiências. Mas eles dizem que nós sempre temos o poder e o controle da nossa experiência de vida. A única razão que a gente experimenta algo diferente do que a gente deseja é porque a gente está dando a maior parte da nossa atenção a algo diferente do que a gente deseja. Aí eles fazem outra pergunta, como se nós estivéssemos perguntando: posso confiar realmente na lei da atração? Então eles dizem que a lei da atração sempre nos concede a essência dos nossos pensamentos. A gente recebe o que pensa, querendo ou não. Então, fazendo outro parênteses aqui, né? Se algo aconteceu com você, aí, por exemplo, você tá com raiva de uma pessoa, tá se sentindo oprimido, injustiçado, sei lá, né? Algum sentimento negativo, você fica sentindo isso. A pessoa vai ser atingida só se ela estiver na mesma frequência que você. Agora, se você tá mandando isso contra a pessoa, pode ter certeza que vai voltar para você, porque tudo que a gente emana volta. Assim como uma vibração, pensamento positivo, né? Se acontece algo negativo e você consegue vibrar no positivo ainda, pode ter certeza que em pouco tempo você vai estar vivendo uma experiência de vida mais agradável, porque a sua vibração mudou, tá? Então é isso o que acontece. A gente recebe o que pensa, né? O que a gente emana volta pra gente. Com o tempo e a prática, você acabará lembrando que a lei da atração é consistente. Então, se a gente prestar atenção, a gente vai perceber que é uma lei que ela acontece a todo momento. E muitas vezes as pessoas não se dão conta que a maioria dos pensamentos que estão oferecendo é contrária ao desejo que elas têm. Então, eles falam que é muito importante compreender o sistema de orientação emocional, né? Que é aquela escala de sentimentos dos mais positivos para os mais negativos, porque sabendo aonde a gente está na escala, a gente consegue ir aumentando a nossa vibração. Então, eles dizem que a base do nosso mundo é o bem-estar, os semelhantes se atraem e a essência daquilo que atrai a sua atenção, seja o que for, se revela em sua experiência. Então, fazendo outro parênteses, agora eu tô fazendo a leitura do livro de ouro de Saint-Germain, né? E já postei alguns capítulos aí no canal. Saint-Germain, ele fala em um dos capítulos que tudo que a gente coloca atenção, a gente está convidando para a nossa experiência. E é muito o que está falando aqui no livro dos Abraham também, porque eles falam que o que a gente coloca a nossa atenção, não interessa se a gente quer aquilo ou não quer aquilo. Se você não quer aquilo, mas você está colocando a sua atenção, o seu olhar naquilo, você está convidando para a sua experiência, mesmo que inconscientemente. E isso é muito sério, porque muitas vezes a gente acha que não, mas aquilo está influenciando sim. Então, tem que prestar atenção em tudo o que está à sua volta. O que você escuta, o que você fala, com quem você interage, tá? Tudo tem que ser avaliado, tá? Para
ver qual a frequência que você está vibrando na maior parte do tempo. Aí, continuando, eles colocam uma frase como se fosse alguém aqui do plano físico falando: mas eu não posso ir a San Diego saindo de Fênix. Bom, eles dizem: se tudo o que estamos dizendo é verdade e asseguramos a você que é, então por que tantos experimentam coisas que não desejam? Aí eles falam: reflita sobre a pergunta. Se eu estou em Fênix, no Arizona, e desejo ir para San Diego, na Califórnia, né, que são 2 estados diferentes lá nos Estados Unidos, como faço para chegar lá? Aí eles dizem que a resposta é fácil, por qualquer meio de transporte. Você pode ir de avião, de carro ou a pé. Se você tomar a direção de San Diego, você continuar seguindo nessa direção, você vai chegar até San Diego. Só que, aí eles dizem, se você tomasse o rumo de San Diego, mas se perdesse, voltasse para Fênix, desse meia volta e tornasse a dirigir para San Diego, você ficasse confuso e fizesse essa volta de novo, poderia passar o resto da vida indo e voltando sem nunca chegar a San Diego. Mas, com a ajuda do seu senso de direção, que a gente pode até chamar aqui de intuição, né? Placas indicativas de informações, não é provável que você permaneça perdido para sempre no deserto do Arizona sem encontrar o caminho para San Diego. Se você realmente quisesse fazer essa viagem, você encontraria uma forma. Então eles dizem que de onde a gente quer, de onde a gente está, para onde a gente quer, é tão possível de ir quanto de San Diego, de Fênix a San Diego, né? O que acontece é, a pessoa quer uma determinada manifestação, aí hoje ela pensa, vibra positivo, aí amanhã não aconteceu ainda, ela começa a desanimar. Então é como se ela estivesse voltando a vibração para trás, aí depois ela se anima de novo, aí ela vai um pouquinho para frente. Aí ela desanima, aí ela volta para trás. Então fica indo e voltando e não chega a manifestar. Então por isso que a pessoa fala, a lei da atração não funciona. Não é que não funciona, é porque você não manteve a sua vibração por tempo suficiente que era o necessário para que aquilo se manifestasse no plano físico, entendeu? Então não é porque não funciona, é porque não foi seguido a lei corretamente. Porque você não manteve a vibração pelo tempo necessário para aquilo acontecer, entendeu? Então, eles falam, pode parecer difícil viajar da falência à fartura financeira, mas só que você não percebeu que você rumou para a direção oposta. Então, em vez de você focar no que você queria, que era a abundância financeira, você ficou com medo da falência, pensando que aquilo já aconteceu, pensando que você queria que tivesse sido diferente, então você fica colocando seu foco no que você não quer, então o que você quer não chega, né? Então, você entendeu o que precisa, né, para você chegar onde você quer, na questão da vibração, mas você não conseguiu aplicar ainda, né? Só que, entendendo essa lei, aplicando, mesmo que aos poucos, sabe? Tenha paciência, às vezes você vai começar a manifestar alguma coisa, aí vai desanimar, aí consegue uma coisinha aqui, a outra não consegue, mas assim, com o tempo você vai percebendo que é possível, tá? E sempre entrando em contato com esses tipos de assunto, reforçando isso na sua mente, você vai considerando que é mais fácil manifestar essas mudanças na sua vida para melhor, né? Então, eles dizem, né, da questão de tomar consciência das emoções e tal, do que está sentindo, pensando, e depois, se você tiver certeza de que está se movendo na direção dos seus desejos, você vai começar a relaxar e aproveitar a fantástica viagem que existe aqui neste plano que nós estamos, tá bom? Então, hoje foi esse o capítulo 13, espero que tenha trazido insights, ensinamentos, novas percepções. Obrigada por estar acompanhando o canal e até o próximo vídeo.